Bom, pessoal, a aula de hoje do R vai ser bem básica, nós vamos aprender aqui operações e vetores. A primeira coisa que a gente precisa aprender aqui na interface é como que você faz a soma no R. Bom, você pode colocar aqui de uma forma bem simples que ele já dá o resultado. 1 mais 1, por exemplo, a gente tem 2. A gente está fazendo soma. 2 menos 2, 0. Multiplicação, 2 vezes 3, 3 vezes 5. Divisão também, a gente pode fazer direto. Assim como na calculadora, o resultado já sai direto aqui, então nós não temos muita dificuldade nisso. Aqui eu tenho um outro comandozinho que é um pouco mais complexo, que ele pega os valores do quociente dessa divisão. Então aqui eu vou dividir 10 por 3, e eu vou ter aqui o resultado do quociente, o valor inteiro é 3, e sobra 1. Para você pegar o resto dessa divisão, você vai colocar o símbolo de porcentagem, porcentagem. Aqui o resto a gente tem 1. Enquanto para você pegar o valor do quociente, você bota porcentagem barra porcentagem. Essa diferença é um pouquinho mais complexa, esse tipo de divisão, mas se você quer a divisão normal, inteira, você pode fazer pelo método tradicional, né? Se a gente dividir aqui 10 por 3, a gente tem 3,33. Próxima coisa que a gente vai aprender é o uso da lógica. Então, como a gente vai fazer algumas comparações simples aqui? Esse operador aqui, igual, igual, ele está comparando se esse lado que está no lado esquerdo é igual ao direito. Então, a gente está fazendo aqui 2 vezes 3 é igual a 6. Aí aqui o resultado que vai sair é um vetor de lógico se é verdadeiro ou falso. Então aqui ele está dizendo que é verdadeiro. Se a gente fizer aqui, por exemplo, 4 maior do que 2, a gente vai ter que é verdadeiro. No próximo aqui, fazendo 3 menor que 3, olha o resultado que vai dar. É falso, porque 3 é igual a 3. Se eu colocasse 3 é maior ou igual a 3, aqui eu já tenho verdadeiro. Da mesma forma que se eu colocar 3 é menor ou igual que 3, vou ter o resultado verdadeiro. O próximo que a gente tem também na lógica é esse ponto de exclamação aqui. Ele significa diferente. Se você bota uma exclamação igual, você está dizendo 4 é diferente de 3? É o resultado verdadeiro. Se você quer saber, por exemplo, 4 é diferente de 4, olha aqui, falso, porque 4 é igual a 4. Caso você queira comparar palavras, né, que a gente chama de strings, você vai colocar então aqui entre aspas a palavra, usar o operador de lógica e dos dois lados. Bom, é falso. Agora vamos ver. Casa é igual a casa. Sim, verdadeiro. Continuando aqui. Agora a gente vai aprender como criar uma variável. Para criar uma variável, a gente pode usar esse comando aqui. Colocar o símbolo de menor, um traço e o valor que você quer que ela suma. Então a gente está criando aqui a variável x, esse é o nome da nossa variável, chamando de 20. Se eu quero criar uma variável com outro nome, por exemplo, posso colocar casa é igual a 3. Coloquei também. Se eu usar casa ponto 3, eu chamar de 4, por exemplo, ela tem aqui, ó, posso usar ponto e número. Eu não posso usar espaço, casa 2, por exemplo. Não dá. Para fazer assim, teria que colocar casa 2, espaço 4. Aí eu criaria ela, né? Eu estou mostrando que isso aqui é uma coisa só, usando esse tipo de comando. Então, se eu quero ver o que contém nessa variável que eu dei o nome, por exemplo, x, eu escrevo x, então enter nela. Então aqui eu tenho que o x vale 20. Se eu quiser fazer operações com essa variável, eu posso chamar ela, então, quero fazer o x mais 7, por exemplo, boto aqui x mais 7. Como o meu x vale 20, vai ser 20 mais 7. E agora, se eu quiser mudar o valor da variável, eu também posso chamá-la de outra forma. Quero que o x não seja mais 20, mas passe a ser 21, então, ou 23, vamos colocar aqui. Chamar x de 23. E agora, você pode ver que aqui o x passou de 20 para 23. Se você quiser ver o x de novo, você dá o x, enter, ele vai aparecer. A gente pode também nomear outras variáveis com base naquelas variáveis que a gente usou. Então eu quero que o y seja o x mais 9. Vou colocar y igual a x mais 9. Dou um enter. Aqui eu já gerei a variável y que é igual a 32. Se eu quiser ver ela aqui, dou um y de novo. Então isso aqui é o básico para a criação de variáveis. Agora a gente vai começar a trabalhar com vetores, que são... A gente tem mais de uma dimensão, né? Aqui a gente tem escalares, né? O x e o y são escalares, eles têm um valor único.
Aqui a gente vai passar a trabalhar com vetor, então. Vamos criar o nosso primeiro vetor, que é z. Então, aquela nomenclatura básica, z, menor e o tracinho, ou seja, eu estou nomeando o z como sendo a combinação desses 4 valores aqui, né? 10, 7, 59 e 7. Vamos criar aqui. Pronto. Aqui eu tenho, aqui no meu ambiente, que o z é uma sequência de 4 números, sendo 10, 7, 59 e 78. Então, se eu quiser ver o z também, eu posso botar aqui e ele vai aparecer aqui. Z é 10, 7, 59 e 78. Posso fazer operações simples também com ele, somando. Por exemplo, z mais 1, o que vai acontecer aqui? Ele vai pegar cada uma dessas observações e vai somar 1. Se eu dividir, por exemplo, por 2, ele vai pegar cada uma e dividir por 2. Multiplicando também vai ser a mesma coisa. E também, se eu quiser saber o tamanho desse vetor, eu posso pegar, colocar essa funçãozinha aqui, que ela se chama... Ela tá pedindo, isso em inglês significa, traduzindo para português, é o comprimento, né? Eu escrevo length e o nome do vetor que eu quero aqui. Eu quero o comprimento do vetor z. Então eu vou escrever length e z. Aí eu rodo esse comando. Então é 4, significa que o z ele tem 4 dimensões. Se eu quiser saber, por exemplo, do x, vou colocar aqui. X só tem um, é um escalar. O valor dele é 32. Se eu quero um valor específico do meu vetor que eu criei, eu posso colocar o índice dele aqui. Então eu quero retornar o terceiro valor de z. Como a gente pode ver aqui no ambiente, o terceiro valor é o primeiro 10, 7, o terceiro é 59. Então se eu colocar ele entre colchetes aqui, o indexador da variável, eu vou retornar aquele valor específico. Aqui eu quero retornar o terceiro valor no meu vetor z. Se você tem alguma dificuldade com alguma coisa específica, você pode deixar um comentário aqui, porque eu vou responder. Espero que você esteja gostando da aula. Se você puder também, dar uma força curtindo e compartilhando os vídeos também para os seus amigos que estão querendo aprender, seria muito interessante. E caso você tenha alguma dúvida, por exemplo, como é o ambiente do R, ou como instalar um pacote, eu sugiro que você olhe as aulas anteriores, porque elas dão uma introdução mais básica sobre como funciona a interface do R. Então eu coloquei aqui, olha lá, me retornou só o valor 59, que é o terceiro. Eu posso fazer também uma combinação de vários vetores e transformar em um. Agora, ou melhor, nesse caso aqui, eu vou criar um novo vetor, que ele vai ser a combinação de x, y e z. Vou chamar ele de A. Criei o A aqui. O que eu tenho? O A tem 6 números. O primeiro é o número de x, o segundo é o de y, e do terceiro até o sexto, ele vai ter todos os números de z. Se eu quiser ver o A, eu coloco aqui também A, dou um Enter aqui. Está aqui todos os valores de A. Importante também que se eu quiser mudar um valor específico de um vetor, eu posso chamar ele aqui e nomear. Igual a gente fez para criar o vetor, eu vou nomear, mas só que eu vou nomear aquele valor específico do vetor. Então aqui eu quero mudar o valor da terceira observação do z, que é o 59, e eu quero que seja 11. Então vou colocar aqui z e o terceiro eu vou chamar de 11. Rodei aqui, olha aqui o que a gente tem. Onde era 59 passou a ser 11. Se eu quiser retornar outros valores de z, antes eu só retornei o terceiro, mas digamos que eu quero retornar, por exemplo, o 1, o 3 e o 4, ou seja, eu vou retornar só o 2. Vou colocar aqui então z e a combinação do valor do primeiro, do terceiro e do quarto. Ele vai me retornar aqui embaixo, primeiro, terceiro e quarto. 10, 11 e 78, ele só pulou o segundo. Da mesma forma, eu posso retornar, se eu quiser retornar, por exemplo, só o segundo, usando essa mesma nomenclatura aqui, né, que antes eu tinha deixado todos menos o segundo. Aqui eu vou colocar um menos na frente, ele vai mostrar todos menos esse daqui. Então vamos rodar lá. Agora ele só apareceu o segundo. Isso é uma outra forma também, para facilitar alguns cálculos que você for fazer. Às vezes você tem... É mais fácil você nomear os que você não quer usar do que os que você quer usar. Posso retornar uma sequência de valores também aqui, ó. Uma sequência de observações do vetor z. Aqui eu quero retornar da 2 a 4, então vai ser 7, 11 e 78. Eu boto 2, z, né, abro o nosso conchete, boto 2, 2 pontos, 4. Ele vai de 2 a 4. Aqui, vamos dar um Enter. Tá lá, apareceu o segundo, o terceiro e o quarto. Na ordem inversa também, se eu quero que apareça 78, 11 e 7, né, ao contrário, eu vou colocar, só inverter. Né, 4 para 12, ele vai ser de ordem decrescente. Agora eu também posso criar um vetor utilizando esses 2 pontos. Né? Aqui eu quero criar um vetor que se chama K, que ele vai de 1 a 50, ele tem 50 dimensões. Então eu vou criar aqui,
E ali eu já sei, ó, o K tem 50 observações. Se eu der usar o K aqui, rodar, ele vai aparecer todas as observações de K. Então ele vai de 1 a 50, né? Todos os valores. Se eu quiser saber o tamanho do vetor K, aqui eu já sei que ele é 50, que está aparecendo aqui. Mas eu quero saber, às vezes você tem uma base de dados e vários vetores, você quer saber qual é o tamanho de número de observações. Então você usa esse comando aqui, né, length, K, dá um Ctrl Enter, ele vai aparecer aqui, 50. Bom, pessoal, a aula de hoje foi bem introdutória, né? O que a gente aprendeu aqui foi fazer operações básicas, o que é um vetor, como criar um vetor, ver o tamanho desse vetor, operações entre vetores e um pouco de relações de lógica aqui, né? Alguns testes de lógica.